Pessoal, Geografia, apostila 8º ano, Mundo Dividido. O que vai ser analisado neste capítulo? O que é uma região? Por que e como regionalizar? Primeiro, o que é uma região? É aquele espaço, aquela porção do território com algumas características próprias que as diferem das demais. Características essas que podem ser naturais, podem ser históricas, podem ser econômicas. Por que eu regionalizo? Por que eu crio regiões? Para facilitar o estudo, para que haja comparações. Como regionalizar? Portanto, eu tenho que escolher um critério. Qual vai ser o critério a ser regionalizado? Um critério natural, vou analisar clima, biomas. O critério histórico, a questão do povoamento, aquela história do velho mundo, novo mundo, ou um critério mais atual, um critério econômico, no qual teremos o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido. Tem que escolher um critério. Tá? Clima, IDH, primeiro, segundo e terceiro mundo, temos que analisar um critério. Senhores, então, vamos lá, 8º ano. O que é regionalização e o que é regionalizar? Regionalização é um processo de criar regiões. Então, regionalizar, você terá que agrupar, verificar algumas características e analisar aquelas características. Quais regiões do mundo possuem determinadas características e agrupar esses países. Você vai criar uma região. Portanto, aquela região vai ser diferente de uma outra área, tomando como referência aquele seu critério. Exemplo, vamos aqui, né? Exemplo. Você tem áreas no globo que estão localizadas em zonas térmicas, aqui as zonas climáticas. Portanto, o Brasil está na mesma região de alguns países da África, está na mesma região de alguns países da Ásia. Isso é uma região. Mas o que tem diferente dessa região que está em amarelo? Temperatura, umidade, questões climáticas, a questão da insolação. Então, isso é um critério. Mas por que eu faço isso? Primeiro, que facilita o estudo. Analiso características específicas, não fica muito aberto, né? Não fica muito espaçado, não fica aquele assunto meio perdido. É algo muito específico. Comparo dados e faço em cima dessas comparações, eu faço um estudo. Segue. IDH é um critério. O que é avaliado no IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Aí vai ser avaliado a educação, a saúde, a renda. Para quem vai lembrar, é uma nota que você dá para o país, que vai de 0 a 1. E aí sim você regionaliza. Dependendo da nota, você coloca aquele país naquele grupo. Exemplo aqui, né? Olha, aqui você tem uma região. Olha o nível. Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha. Olha a nota. No critério, eles conseguiram notas altas, então foi agrupado numa região. Enquanto que aqui, de acordo com o critério IDH, que avalia saúde, educação e renda, você não tem uma nota lá não muito, né, digamos, digna. Aqui você tem os piores lugares do mundo nesse critério. Qual é o critério? IDH. Nesse caso, africanos. Isto é um critério. Outro critério, o norte rico e o sul pobre. Mas será que esse rico é rico mesmo? Dinheiro? Apenas dinheiro? Não. É um rico também em qualidade de vida. Você tem estrutura, você tem infraestrutura, você tem baixos índices de mortalidade infantil, você tem baixos índices de analfabetismo, enquanto que você não encontra isso aqui por baixo. Então aqui é um critério. Quando a gente fala então norte rico ou sul pobre, não é uma questão meramente financeira, é uma questão também de qualidade. É o quantitativo, financeiro é lógico, mas também aliado à qualidade. Aqui tem outro critério, que é apenas o dinheiro. Olha aí, Brasil e Estados Unidos estão no mesmo grupo. Que grupo? Os ricão do mundo. Olha que legal. Nós somos um país rico, mas de povo, você sabe, não tão rico. Outro critério, os três mundos, a questão da ideologia. O que é ideologia?
uma boa questão aí para você dar uma olhada na sua apostila, né? Aquela forma de pensar, aquela forma de agir. Qual é a melhor ideologia? Será que tem uma correta? Será que tem? Bem, nesse assunto ideologia, vamos trabalhar com os 3 mundos. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Aqui tem uma ideologia aqui dentro. Qual vai ser a ideologia? Aquela ideologia sistema econômico, capitalismo, socialismo. Porque esse critério, quando eu divido o mundo em 3, eu avalio a questão capitalista, o que é? Socialista, o que é? Qual é a melhor ideologia? Primeiro mundo. Exemplo, os Estados Unidos, conjunto de países capitalistas industrializados. Segundo mundo, socialistas, estatais, planificados. E o terceiro mundo é o que sobra. Então voltemos. Olha aí o primeiro mundo, os Estados Unidos. Olha aí o segundo mundo, capitaneado pela União Soviética, já extinta. E aqui você tem um terceiro mundo envolvendo a maior parte dos países. Aí você segue nessa ideia de ideologia. O que é capitalismo? O que é socialismo? Capitalismo, socialismo, qual é o melhor? Qual é o pior? Capitalismo tem lá suas características. Uma característica importantíssima no capitalismo, a iniciativa privada. Uma característica importante no socialismo, o controle pelo Estado. Aqui você teria uma certa liberdade econômica, digamos assim, né? Aqui não, né? Aqui é um Estado que é um grande interventor. Mas cada qual tem as suas características. Uma questão de estudar devagar um e o outro. Mas essa ideologia ficou também marcada por um nome, Guerra Fria, que teve uma data, 1945, e foi até 1989. Aqui acabou a Segunda Guerra Mundial. Aqui caiu o Muro de Berlim. 1945, Estados Unidos e União Soviética começaram a disputar quem iria mandar no mundo. E veio disputando até em 1989, quando a União Soviética começou a dar sinais realmente que ela estava fraca. Na verdade, os sinais já estavam sendo dados há bastante tempo. Final dos anos 70, anos 80, a União Soviética já dava sinais que ela não estava mais competitiva em relação aos Estados Unidos. E essa decadência chegou num ápice em 1989, com a queda do Muro de Berlim, ou um pouquinho mais à frente, em 1991, com o fim da União Soviética, em 1991. Mas os fatos principais aí, 45 começou a Guerra Fria e 89 acabou a Guerra Fria. Durante esse período, alguns fatos aconteceram, como o homem chegou na Lua, aqui, né, Mao Tse-tung, um líder chinês comunista que levou a revolução comunista à China. Com a morte desse cara aqui, a China buscou um remodelamento econômico e virou o que? Isso aí de hoje, uma potência econômica. A construção do muro, com a queda dele aqui, o Muro de Berlim, foi o maior símbolo da Guerra Fria. OTAN e Pacto de Varsóvia, que são citados no seu texto, aqui eram organizações militares opostas. A OTAN foi criada para combater comunistas. O Pacto de Varsóvia foi criado para combater capitalistas. Fatos históricos. Mas terminou a Segunda Guerra Mundial. A Europa até então, dominante, já não estava mais dominante. Essa dominância já ficou bem, né, enfraquecida no final da Primeira Guerra, mas com o final da Segunda, realmente a Europa estava totalmente arrasada. E a partir de então, os novos líderes passaram a dominar os Estados Unidos e a União Soviética, cada qual com uma ideologia econômica, o capitalismo e o comunismo. Esse período da Guerra Fria, onde a Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Como assim guerra improvável se tinha um nome de Guerra Fria? Porque Estados Unidos e a União Soviética, um poderio absurdo de arma nuclear. Então, eles não brigavam de forma direta. A guerra era improvável entre eles. Mas o que eles usavam? Aliados. Então, havia conflito no Vietnã, havia conflito no Afeganistão, havia conflito em Cuba. Então, os dois países estavam sempre lá
metendo o bico na política interna, na economia interna dos países, buscando cada vez mais aliados. Então a Guerra Fria ficou marcada pela bipolarização. E de 45 até 89, quem iria dominar o mundo? Essa era a discussão. Os capitalistas ou os socialistas? Estados Unidos ou União Soviética? Durante a Guerra Fria, alguns fatos. Bem, aqui foi um período pré-Guerra Fria, né? Mas ali já começou a ter discussão. Quem iria mandar no mundo? Estados Unidos ou União Soviética? Até então aliados na Segunda Guerra, porque eles inclusive pertenciam a um grupo que lutava contra a Alemanha, contra a Itália, contra o Japão. Eles eram aliados na Segunda Guerra, mas já no término da Segunda Guerra já ficavam meio de briguinha entre Estados Unidos e União Soviética. Alguns fatos. Surgiu o termo cortina de ferro, um termo criado por um inglês, Winston Churchill, cortina de ferro. Inglaterra aliada dos Estados Unidos. Doutrina Truman, o Plano Marshall, bloqueio de Berlim. O Plano Marshall, que era uma ajuda econômica dos Estados Unidos aos seus aliados. Reestruturação europeia. A doutrina Truman, que trabalhava com contenção. Temos que conter o avanço soviético. Bloqueio de Berlim, criação das Alemanhas. As Alemanhas foram divididas. A Alemanha foi dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Uma controlada pelos Estados Unidos, uma controlada pela União Soviética. Então, durante a Guerra Fria, alguns fatos marcaram o mundo. A corrida armamentista, né? Isso foi talvez o fato principal de 45 a 89. A corrida espacial, fatos importantes. A União Soviética lançou o primeiro homem no espaço, mas foi os Estados Unidos que primeiro chegou à Lua. Aqui, Sputnik, que é, se eu não me engano, satélite em russo. Lançaram o seu satélite. Aqui a cadelinha, o primeiro ser aí, né, que foi para o espaço. Cadelinha Laika, lá pelo lado da União Soviética. Aqui um cosmonauta, porque do lado soviético era cosmonauta e do lado americano era astronauta. Aqui o homem chegou na Lua. Nós temos, né, Aldrin, nós temos Neil Armstrong, pessoas lá que pisaram em solo lunar. Até hoje, por alguns aí, para mim, meio, né, contestado, alguns contestam. Será que chegou mesmo? É lógico que chegou. Durante a Guerra Fria, vamos lembrar alguns personagens, né? Olha, o James Bond foi criado durante a Guerra Fria. Lembre-se que em filmes do James Bond, em inglês, ele sempre luta contra comunistas. Ele sempre se dá bem contra comunistas. É a ideologia do filme. A CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, mas também a União Soviética tinha uma chamada KGB, agentes. Você vê esses filmes aí, né? De Hollywood, principalmente, a CIA trabalhando por baixo do pano contra os comunistas. Bem, aí o Muro de Berlim, coisa que nós já discutimos aqui. Então, você, durante, nos acordos pós-Segunda Guerra, o que fazer com a Alemanha? A Alemanha foi dividida. E nessa Alemanha dividida, ficou em Alemanha Oriental e Ocidental. E Berlim também foi dividida entre oriental e ocidental. E foi feito um muro. Mas por que feito esse muro? Para conter as migrações de uma Berlim comunista para uma Berlim capitalista. Então os comunistas fizeram um muro para conter as migrações. O muro, imagens do muro. Olha, um muro difícil de ser transposto, né? O muro, desse lado aqui, é o muro capitalista, aqui então é a Alemanha Ocidental, né? Pertence à Alemanha Ocidental, é Berlim Ocidental, e aqui é Berlim Oriental. Aqui, muro, fotos do muro, mas só que finais dos anos 70, anos 80, o mundo socialista como entrou numa crise. A competição com os Estados Unidos
estava deixando a União Soviética em crise. A tecnologia já não dava mais para acompanhar. Os Estados Unidos já estavam muito à frente. Os Estados Unidos já indo para uma terceira revolução industrial. E nessa terceira revolução industrial, o que tem como característica principal? A tecnologia, a imprevisibilidade, os investimentos, e a burocracia soviética emperrava, não deixava a União Soviética avançar muito. Um Estado inchado, um Estado hipertrofiado, um Estado que não funcionava direito, então não estava mais dando para acompanhar os Estados Unidos. Um cara assumiu a União Soviética, Mikhail Gorbachev. Tentou reestruturar a União Soviética, tentou tirar a União Soviética do buraco. Esse aqui ao lado é Ronald Reagan. Esse aqui, Bush, presidente dos Estados Unidos da América. Esse aqui, o presidente soviético. Mikhail Gorbachev assumiu e ao chegar ao poder soviético, ele teve que fazer algumas reformas. Só que ele tinha alguns problemas internos e externos. Não estava mais dando para acompanhar a União Soviética, os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam muito à frente. E durante a Guerra Fria, uma coisa que ficou marcado é o líder ajudar os aliados, ajudar financeiramente para que esses aliados ficassem, entre aspas, reféns desse líder poderoso. E a União Soviética, ajudando os seus aliados, estava sobrecarregando o caixa lá, Então, ajudar aliado estava prejudicando a União Soviética, porque estava tirando dinheiro da poderosa Rússia, da poderosa União Soviética, para os aliados. Isso estava sobrecarregando questões internas na União Soviética. A economia estava começando a dar sinais de falência, forte pressão popular, surgimento de nacionalismos dentro da União Soviética. A União Soviética era um conjunto de 15. Então, ali dentro da União Soviética, alguns começaram a querer o separatismo. Dentro do Partido Comunista, problemas. Bem, e para terminar, Gorbachev impôs reformas. Ele impôs uma perestroika e uma glasnost. O que seria essa perestroika? Ele permitiu uma abertura econômica, investimento estrangeiro. Ele permitiu uma certa liberdade econômica dentro do então comunismo. E uma glasnost, transferência de atitudes, uma reforma política. Até então só tinha um partido na União Soviética, que era o Partido Comunista. Agora não mais, agora você poderia criar partido dentro da União Soviética. Então ele tentou reformar a União Soviética, só que foram reformas, para alguns, muito radicais. E agravou a estrutura da União Soviética. A União Soviética não estava preparada para isso. Aumentou as crises. E em 1991, houve até um golpe de Estado. Tentaram tirar Gorbachev do poder, mas ele foi recolocado ao governo logo depois. Mas não aguentou. Em dezembro de 91, acabou a União Soviética. Queda do Muro de Berlim de 89. Fotos. Queda do Muro de Berlim. Queda do Muro de Berlim. E para terminar, terminou a Guerra Fria. E esse critério Guerra Fria, então, que dividia o mundo em primeiro, segundo e terceiro, um critério, portanto, já ultrapassado. Então, você não pode falar que o Brasil é de terceiro. Você pode falar que o Brasil foi de terceiro mundo numa época da Guerra Fria. O que você tem que falar hoje? Que o Brasil é um país de mundo subdesenvolvido. Ou então outro critério, Mas então cuidado com os critérios. Tenha muito cuidado. E também posso dividir o mundo em países centrais e países periféricos. O que seria um país central? É quem manda no mundo, O que seria um país periférico? É quem obedece, é quem segue as regras, é quem dita as normas. Um país central, como Estados Unidos, como uma Alemanha, como um Japão, um país central e um país periférico é quem recebe as ordens. Mas a geopolítica, ela é dinâmica. Você vê que no mundo aí estão surgindo líderes. Olha a China.
liderando aí boa parte do mundo, está aí numa potência econômica. É o país que mais cresce economicamente, assim como a Índia. Dentro do mundo subdesenvolvido, tem um grupinho aqui que se destaca, chamado BRICS: Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul. Tem alguns emergentes aqui dentro, muito importantes, como alguns tigres asiáticos, como a Coreia do Sul. Você também tem o México, você também tem uma Argentina, você tem o Chile, você tem alguns países aqui que têm um certo destaque no mundo subdesenvolvido. Ou seja, há diversos critérios para se dividir o mundo, há diversos critérios para se regionalizar o mundo. Então, fique atento aí com as regionalizações. Pessoal, valeu, obrigado por tudo, desculpem aí as falhas e lembrem-se de 3 palavrinhas no momento de crise: foco, força e fé. Valeu? Foco, força e fé em um momento de crise. Valeu, obrigado.